ontem acabou sendo de gravar a segunda parte, né? E aí eu não conseguiria subir para o YouTube. Então, eu estou gravando aqui a segunda parte, a partir do que a gente parou de ver, vai um pouquinho mais rápido, porque como não tem o chat nem nada, e aí eu gravo explicando onde eu parei. Vou reduzir aqui a minha câmera, tá? Deixar aqui no cantinho. Pessoal, nós estávamos conversando sobre a petição inicial, correto? Nós estávamos falando sobre como é que se estrutura uma petição inicial, quais são os requisitos necessários. Me recordo que nós paramos em relação à questão das partes, né? Em relação às partes, nós estudamos sobre isso lá no Código de Processo Civil, no Código de Processo Civil. Onde se localiza essa matéria? No artigo 319 do Código de Processo Civil, e lá constará quais são os requisitos necessários para que tua peça atenda às exigências legais, correto? Então, eu vou deixar aqui abrindo, já volto aqui. Depois que a gente falou sobre a necessidade da petição inicial ser escrita, a autoridade a quem se dirige, que na verdade é o juízo competente, o juízo que irá analisar a demanda, nós falamos sobre as partes, a qualificação das partes. Partes são as pessoas envolvidas na relação processual. São aquelas pessoas que estão ali, ora, sendo autoras, ou podendo ser ré também. A pessoa poderá ser ré. Ré é a pessoa que estará no polo passivo da ação. Pense em um acidente de trânsito em que uma pessoa bate no seu veículo, não há uma solução consensual em princípio, e você precisa ter a reparação daquele dano. Então você entra com uma ação contra a pessoa, você será o autor e a pessoa que sofrer o processo será a ré, ok? É um nome técnico mesmo, às vezes assusta, fala, nossa, eu sou réu de um processo, mas calma lá, todo mundo está sujeito a isso, ok? Então nós falamos dos requisitos do artigo 319, preciso colocar nomes, prenomes, estado civil, se tem união estável, o número no cadastro de pessoas físicas, que é o nosso CPF, ou se for pessoa jurídica, leia-se empresa, é o número do CNPJ. Endereço eletrônico, temos aqui uma situação bem interessante no nosso Código de Processo Civil de 2015, que vai falar sobre o endereço eletrônico, né? Opa, cadê minha canetinha? Eu queria usar minha canetinha. Vou tentar de novo. Não estou conseguindo. Não? Não. Não. Não estou. Olha só, o endereço eletrônico é o nosso e-mail, né? Em uma sociedade informatizada, é esperado que as pessoas hoje em dia têm e-mail. Professora, mas e se trata de uma criança ou de uma pessoa que também não tem, pessoas mais velhas, pessoas que não estão tão ligadas nessa questão de tecnologia de fato, elas podem não possuir. Por isso, haverá um prejuízo? Não haverá prejuízo. Se a pessoa não possuir endereço eletrônico, na hora de você colocar, você vai dizer, não possuindo endereço eletrônico. E está tudo certo, ok? Depois nós conversamos sobre a questão da causa de pedir. Causa de pedir é a junção dos fatos e fundamentos jurídicos. Fatos é aquela situação que efetivamente aconteceu. Os fatos se referem à situação em si. Em um acidente de trânsito, você precisa narrar de que forma esse acidente aconteceu. Você vai precisar dar os dados sobre a ocorrência. Como que você vai narrar isso? Você vai narrar dizendo o seguinte, no dia tal, na hora aproximada tal, o autor trafegava pela rua X, quando no cruzamento com a rua Y, o réu avançou o sinal vermelho, colidindo na lateral do veículo. Deste acidente, houve um prejuízo material de R$6.000 para o conserto na funilaria do veículo. Então você precisa narrar. Professor, como que eu entendo? Como que eu faço a narrativa? Não é uma narrativa literária. É uma narrativa realmente aconteceu e aconteceu isso. Percebam o seguinte, essa parte dos fatos, ela é extremamente importante pelo seguinte.
O juiz é um terceiro que precisa visualizar esse cenário para que ele possa decidir de forma adequada. Às vezes, por um descuido, né, uma desatenção, nós não fazemos a narrativa de maneira total, e isso ela pode trazer para a gente um prejuízo, para a gente e para o cliente, na verdade, que é a pessoa que a gente está defendendo. Então você precisa narrar com as minúcias. Claro, você tem situações, tem coisas que são desnecessárias. Você não vai precisar dizer que, por exemplo, havia um pacote de bolacha no banco de trás do veículo que veio colidir com você. Isso não faz sentido, entende? Mas há situações que são importantes. Por exemplo, dizer aonde esse acidente aconteceu, se o motorista estava embriagado ou não. São situações, são coisas que fazem diferença para um processo, ok? Então você precisa ter esse filtro na hora de narrar a situação. Perfeito? Então, o fato é narrar o que aconteceu de uma forma objetiva e de uma forma clara. Já os fundamentos jurídicos é a tese jurídica. Como assim? Perceba, todos os dias acontecem na natureza situações e situações. Mas nem tudo que acontece por aí, o direito vai se interessar. Ou seja, o direito vai dar proteção para aquele tipo de coisa. Se você tropeça na rua sozinho, em condições normais, né, não tem nenhum fator externo, e você cai no chão, sei lá, eventualmente quebra o teu braço, em princípio, aconteceu um fato, mas você vai processar quem? Né? Não tem o que ser feito naquilo. Mas se a tua lesão corporal foi porque alguém dirigindo embriagado sobe na calçada e bate em você e você cai ao solo e quebra o teu braço ou outro membro, aí é uma situação diversa. É uma situação diversa e que o direito vai se interessar. Porque aconteceu aí um ato ilícito, uma pessoa te causou um dano e esse dano é passível de reparação. Esse dano, ele encontra suporte jurídico para uma ação que você vai buscar proteção, ok? Você vai buscar proteção. Então perceba que nem tudo você vai encontrar ali suporte jurídico, mas na maioria das vezes, sim. Finalmente, eu lembro que a minha aula avançou até aí, nós temos a questão do pedido. O pedido, o que é o pedido? O pedido é efetivamente o que você quer com esse processo. O que você busca com esse processo? O pedido, ele se refere a qual pretensão você quer? A condenação do autor? Né? O que você quer efetivamente com isso? Que se entregue alguma coisa? Né? Que se rescinda alguma coisa? O que você está buscando com isso? Então, o pedido ele é sempre muito enxuto e sempre muito curto. Eu passei para vocês um modelo de petição. Vamos aqui só resgatar. Deixa eu só minimizar um pouco aqui. Olha só, endereçamento, essa parte, né? Perdão, até aqui, endereçamento. O juízo competente para conhecer de uma ação de família. Nós estamos trabalhando com um caso de pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Um filho que busca alimentos em relação ao seu pai. Está falando, pai, você me deve alimentos, né? Então, enderecei a minha ação. Depois, preciso qualificar as minhas partes. Quem é a pessoa que está buscando alimentos? É a criança. Mas se recordem lá da nossa aula de projeto integrador, a criança ela precisa estar representada, porque ela não tem essa capacidade fática, essa capacidade de exercício por si só desse direito. Então, essa criança, você vai qualificá-la, porque é dela o direito dos alimentos, representado por sua mãe. Vai colocar tudo aquilo lá do 319, o inciso 2º, nome, onde essa pessoa reside, CPF, assim por diante. Depois eu dou um nome para minha ação, qualifico o réu. No caso dessa ação de alimentos, o réu será o pai, né? O pai será o réu. Depois, eu narro aqui a minha situação. Nesse caso de alimentos, como é que eu vou narrar? Eu vou narrar que a genitora da autora e o réu tiveram um breve relacionamento, como consequência, conceberam
a autora, que é a filha que está demandando alimentos. No ano de 2019, esta relação foi rompida, sendo que o pai deixou o lar, e desde então ele não vem contribuindo com a subsistência dessa criança. Perfeito? Motivo pelo qual se autoriza o ajuizamento da ação de alimentos. De uma forma muito simples, de uma forma muito breve. Depois, eu vou para a causa de pedir, né? A causa de pedir, na verdade, é fatos e fundamentos jurídicos. Ou eu posso também colocar do direito só, ao invés de fundamentos jurídicos. E aqui vem a nossa fundamentação. Professor, eu fundamento como? Eu fundamento baseado em quê? Você pode fundamentar citando doutrina, como eu mostrei em sala de aula. Você pode citar os artigos de lei. Lembre-se, eu falei, qual é o fundamento jurídico do dever de alimentar dos pais em relação aos seus filhos? A relação de parentesco. E aí eu vou citar, podem os parentes, né, exigir alimentos uns dos outros, e assim por diante. Depois, vou falar que esses alimentos são fixados em virtude da possibilidade de quem paga e necessidade de quem recebe. O que isso significa? Significa que eu preciso ponderar duas situações. Quanto essa criança, essa pessoa precisa para sobreviver e quanto esse pai pode pagar. Por isso que nós temos pensão alimentícia, vocês podem correr Brasil afora, você vai encontrar pensão alimentícia de R$50 a pensão alimentícia de 50 mil para mais. Né? Por quê? Tem pessoas muito pobres e temos pessoas que têm muito dinheiro. Eu não posso arbitrar uma pensão alimentícia de 2 salários mínimos para um senhor que trabalha em um emprego e ele só ganha um salário mínimo. É inviável para que ele pague. Então, eu preciso encontrar um meio termo para uma justiça em relação a essa questão dos alimentos. Belezinha? Eu falei sobre a jurisprudência. Está aqui o Código de Processo Civil, que a gente está trabalhando, o artigo 319, tá? Aqui estão todos os requisitos. E eu falei, né, mostrei um pouquinho como é que se pesquisava a jurisprudência. Vamos fazer aqui, TJ do Rio Grande do Sul. Eu vou pegar o Tribunal do Rio Grande do Sul, porque as questões de família no Paraná, elas não são visíveis na jurisprudência. Elas ficam ocultas, então vocês não vão conseguir visualizar a ementa da jurisprudência. Eu vou colocar aqui, vou colocar alimentos e exoneração e desemprego. Vamos só né, para a gente pesquisar. Professora, eu não entendi por que você colocou essas palavras. Quando a gente pesquisa jurisprudência, nós pesquisamos com palavra-chave, tá? Palavras-chave. Ou seja, se eu estou buscando entender, por exemplo, um caso envolvendo uma rescisão contratual, né? Eu vou colocar rescisão e contrato e consumidor. Eu preciso colocar palavras-chave. Eu não posso colocar uma frase completa porque o sistema não vai localizar, geralmente, tá? E aí vai aparecer para mim aqui algumas ementas de jurisprudência. Então, apareceu aqui a primeira. A ementa, ela trabalha muito... O que é uma ementa? Primeira coisa. A ementa é a síntese do que foi decidido. A ementa de jurisprudência é uma síntese do que foi decidido. E a ementa, ela vai trazer para a gente, de uma forma muito objetiva, de uma forma muito direta, o que está sendo decidido. Apelação civil. Apelação civil é um recurso do direito civil, que vocês vão ver. Então, já indicou para mim que o que foi decidido foi em uma apelação civil. Ação de alimentos. É um recurso de apelação civil na ação de alimentos. Tá? E aí vai indo, vai seguindo, vai te localizando a matéria. Aqui, vamos só pegar esse trechinho. Caso dos autos em que a prestação alimentar na modalidade intuito família, é um termo latim, fixado, pelo menos parece, né, eu acredito que seja, para não falar besteira, fixado em 30% dos rendimentos líquidos do genitor, enquanto ganhos fixos, e 40% do salário